Olá! Vocês se lembram da história de Moisés, que Deus enviou de volta ao Egito para libertar o povo hebreu? Pois é, a aventura dele está só começando. Quando Moisés e seu irmão, Arão, chegaram ao Egito, eles foram direto falar com o faraó, o rei todo-poderoso. Eles disseram: "O Deus de Israel ordena: deixe o meu povo ir." Mas o faraó era muito orgulhoso e teimoso. Ele riu e respondeu: "Quem é esse Deus para que eu obedeça a ele? Eu não conheço esse Deus e não vou deixar o povo ir." E para piorar, ele castigou os hebreus, fazendo-os trabalhar ainda mais. Eles ficaram muito tristes e até bravos com Moisés. "Por que você veio? Agora nossa vida está pior do que antes." Moisés ficou com o coração apertado e conversou com Deus. "Senhor, por que as coisas ficaram tão difíceis?" E Deus respondeu com uma promessa poderosa: "Agora você verá o que vou fazer com o faraó. Com minha mão forte, ele não só os deixará ir, mas os expulsará do Egito. Eu sou o Senhor, e vou libertar vocês, com grandes atos de julgamento. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus." Com essa promessa, Moisés e Arão voltaram a falar com o faraó. Para mostrar o poder de Deus, Arão jogou seu cajado no chão e ele se transformou numa serpente. Uau! Mas os mágicos do faraó também fizeram a mesma coisa com seus cajados. Só que algo incrível aconteceu. A serpente de Arão engoliu todas as outras serpentes. Mesmo assim, o coração do faraó continuou duro como pedra. Ele se recusou a ouvir. Então, Deus disse a Moisés: "É hora de mostrar meu poder de uma forma que ninguém poderá ignorar." E assim começaram as 10 pragas, os grandes atos de julgamento de Deus contra o Egito. A primeira praga foi terrível. Moisés tocou com seu cajado nas águas do rio Nilo, e toda a água do Egito, dos rios, dos lagos e até a água guardada em potes virou sangue. Os peixes morreram, e um cheiro horrível se espalhou por toda a terra. Os egípcios não tinham água para beber, e tiveram que cavar poços para encontrar água limpa. Mas o faraó continuou teimoso. Então veio a segunda praga, rãs. Milhões e milhões de rãs saíram do rio e invadiram tudo. Elas estavam nas casas, nos quartos, nas camas e até nas cozinhas dos egípcios. Era rã por todo lado. O faraó não aguentou e chamou Moisés: "Peça ao seu Deus para tirar essas rãs, e eu deixarei o povo ir." Moisés orou, e as rãs desapareceram. Mas assim que o alívio chegou, o faraó mudou de ideia e endureceu seu coração novamente. Depois das rãs, vieram os piolhos, uma poeira fina que se transformou em milhares de bichinhos minúsculos que picavam as pessoas e os animais. Foi tão surpreendente que os próprios mágicos do faraó disseram: "Isso é o dedo de Deus." Mas nem assim o faraó cedeu. A quarta praga foi de moscas. Enxames e mais enxames de moscas que invadiram as casas dos egípcios. Mas, olha que interessante. Na terra de Gósen, onde os hebreus moravam, não havia uma mosca sequer. Deus estava mostrando que protegia o seu povo. O faraó prometeu de novo que deixaria o povo ir. Mas, mais uma vez, quebrou sua promessa assim que as moscas sumiram. A quinta praga atingiu os animais dos egípcios. Todos os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas ficaram doentes e morreram. Mas novamente, nenhum animal dos hebreus foi atingido. Deus estava fazendo uma clara distinção entre os egípcios e o seu povo. E o faraó continuava com o coração duro. Em seguida, a sexta praga, Deus mandou Moisés pegar cinzas de um forno e jogar para o alto. Essas cinzas se espalharam e causaram feridas dolorosas que viraram bolhas na pele de todos os egípcios e de seus animais. Doía muito, e ninguém conseguia ficar em pé direito. Mas o coração do faraó estava cada vez mais teimoso. A sétima praga foi uma tempestade de granizo como nunca vista antes. Pedras de gelo enormes, misturadas com fogo, caíam do céu, destruindo as plantações e tudo o que estava no campo. Foi assustador. Mais uma vez, na terra de Gósen, onde os hebreus viviam, não caiu uma pedra de gelo sequer. O faraó, apavorado,
admitiu. Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo somos culpados. Orem para que isso pare. Moisés orou, a tempestade parou, mas adivinha? O faraó voltou atrás, então veio a oitava praga, gafanhotos. Um exército de gafanhotos cobriu o Egito, comendo tudo que o granizo não havia destruído. Não sobrou uma folha verde em todo o país. A fome era certa. O faraó, desesperado, pediu perdão, mas seu arrependimento durou pouco. A nona praga foi a mais estranha de todas. Uma escuridão total. Por Trosdeas, uma escuridão tão densa cobriu o Egito que ninguém conseguia ver nada, nem sair de casa. Era como se a noite tivesse engolido o dia. Mas na casa dos hebreus havia luz. O faraó, no meio da escuridão, tentou negociar. Vão, mas deixem seus rebanhos. Moisés respondeu. Não, precisamos dos nossos animais para oferecer sacrifícios a Deus. Nenhuma unha ficará para trás. Furioso, o faraó gritou. Saia da minha frente. Se eu vir seu rosto de novo, você morrerá. E então chegamos à 10ª e última praga, a mais triste e poderosa de todas. Deus disse a Moisés que à meia-noite, o filho mais velho de cada família egípcia, desde o filho do faraó até o filho do servo mais humilde, e até a primeira cria de todos os animais, morreria. Mas Deus deu uma instrução especial para proteger seu povo. Cada família hebreia deveria pegar um cordeiro perfeito, sacrificá-lo e passar o sangue do cordeiro nos umbrais, nas laterais e na parte de cima da porta de suas casas. Eles deveriam assar e comer o cordeiro naquela noite, com pães sem fermento e ervas amargas prontos para apertir. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês, e a praga não os atingirá. Essa foi a primeira Páscoa, que significa passagem. Naquela noite, enquanto os hebreus estavam seguros em suas casas, um grande clamor ecoou por todo o Egito. Não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto. O próprio faraó perdeu seu filho mais velho, com o coração partido e finalmente derrotado. O faraó chamou Moisés e Arão no meio da noite e disse: levantem-se, saiam do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão servir ao Senhor, como vocês pediram. Levem seus rebanhos e tudo o que têm, e vão, e por favor abençoem a mim também. Finalmente, o povo de Deus estava livre. Depois de 430 anos de escravidão, eles saíram do Egito, não como fugitivos, mas com a cabeça erguida, levando as riquezas que os próprios egípcios lhes deram, apressados para que fossem embora. A promessa de Deus se cumpriu. Ele libertou seu povo com mão forte e grandes atos de julgamento. E a jornada dele estava apenas começando. A próxima parada? Deserto. Em direção à Terra Prometida? Que será que vai acontecer a seguir? Fique ligado para descobrir. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Muito obrigado por assistir e até a próxima.